Bem, olha, e falando com você, Cíntia, porque falando de Assembleia, de deputado, de candidatura, tem um clima tenso hoje na Alep. Por quê? Olha, porque os deputados do PT estão estranhando sucessivos vetos do governador Rafael Fonteles a projetos de lei que chegam da Assembleia Legislativa. O deputado Rubens Pereira já foi um desses parlamentares, que é do Partido dos Trabalhadores, e o deputado Marcos Calume também, que foi a questão de hoje. Aí o deputado Franzé, então, Serra, tem 3 petistas. O deputado aí. Ziza também já falou, Cíntia. São 3 deputados verdade. que, no dia de hoje, estão envolvidos nessa questão, né? A Cátia está acrescentando o Ziza, mas eu queria especificar esses 3. E aí o deputado Franzé foi bastante contundente ao dizer que o governador está mal assessorado. Ele falou isso em um pronunciamento, não foi uma entrevista, foi um pronunciamento. Por quê? O projeto de hoje, realmente é estranho que ele tenha sido vetado. É um projeto que previa o seguinte: quando vai ser feita aquela cobrança da conta de energia elétrica, de água e esgoto, e aí é feito o corte, né? A interrupção do sistema. Diferente do que acontece, por exemplo, no trânsito, quando você tem uma blitz, você está com um atraso ali, um atraso qualquer, você paga na hora e aquilo é solucionado, seu carro não é levado. Diferente disso, as empresas, as concessionárias, não admitem esse pagamento imediato para evitar o corte. O projeto previa isso. Gente, é uma alternativa. E eu acho que em tempos de PIX no Brasil, Sim, qualquer coisa que seja para facilitar a vida e evitar um custo para a concessionária, para a empresa de energia sim, elétrica e um transtorno, a pessoa ter que pagar uma taxa. Então não dá para entender. E ficar sem energia, né? Não dá para entender. Realmente não dá para entender. Aí a gente... O deputado falou. Eu separei um trechinho Vamos da fala ver, então. do Franzé. Então, quando uma lei é elaborada por essa casa, ela vem do nascimento da vontade popular. E nós temos esse papel de ouvir o povo e transformar a vontade do povo em lei. E nós temos aqui, presidente, uma situação que, quando a lei chega, ela é passada numa avaliação criteriosa das assessorias de cada parlamentar. Depois é discutida na Comissão de Constituição e Justiça e depois passa por diversas comissões, às vezes 2, 3 comissões, até ser aprovada ou rejeitada pela Casa. Então, o que acontece? Nós recepcionamos a vontade popular, fazemos uma avaliação criteriosa e depois essa lei chega lá no Palácio do Karnak e um grupo de assessores do governador analisa e orienta o governador a vetar uma lei. Olha, isso é o que acontece na prática, né? O governador, em geral, ele recebe a orientação da equipe técnica e aí veta. Mas eu tenho um questionamento: derrubaram o veto? Não. Não derrubaram? Não, porque precisava da maioria e não tinha, maioria absoluta e não tinha. Só 11 dos 17 deputados presentes votaram para derrubar o veto. Seguiu o veto. Mantiveram o veto, apesar dos protestos. O deputado Franzé, ele foi mais além. Ele disse: isso é uma forma de nos impedir de legislar, né? Que já foram vários vetos. E essa situação que a Cíntia traz do veto, assim, gerou realmente uma situação inusitada. Tinha o quórum para a segunda votação de 2 matérias importantes do governo, mas apenas uma foi votada em primeira e segunda votação. Porque foi garantido o quórum para isso, porque os deputados secretários voltaram para o plenário. Garantido o quórum também porque os deputados de oposição do Progressistas, né, Aldo Gil, Gustavo Neiva, também estavam no plenário, então formou esse quórum. O líder do governo, e aí foi o último a votar, ele esperou para ver o resultado, em solidariedade, também se absteve dessa votação desse veto. Né? E aí é uma situação realmente que vem se repetindo e que eles, e principalmente os deputados do PT,
são os que mais reclamam disso. É uma situação, Cecília, que é aparentemente técnica, porque E o deputado é uma Ziza equipe é técnica procurador. sim, Né? conhece Eles das questionam leis. essa questão da procuradoria ali, dessa orientação para vetar. É uma Quando questão ele falou, que seria... Ele pontuou isso. Sim. Eu também sou procurador. Seria essencialmente técnica, né, vindo desse parecer da Procuradoria, indicando, mas está criando um problema político dentro da base. Cria um problema político e, assim, do meu ponto de vista, o que aconteceu hoje não foi uma coisa comum. Não é comum, não. Ela tem... É o termômetro de alguma coisa. Algum fio que está sendo puxado aí. A gente tem que esperar para religar. Né? O projeto quer evitar esse transtorno, Sim. porque você tem a energia ou a água cortada. Aí você liga. Eu queria muito entender qual foi o argumento da Procuradoria por veto. O argumento é que isso é inconstitucional e é prerrogativa da União. Só que eu acho que eles... Não, porque assim, eu acho que nem leram. Não tem muito o que fazer, né? Não. Se for prerrogativa da União. Mas aí é que tá. Será porque a concessão não é federal? Por que com o Detran é isso possível? não é... Não, eu tenho certeza. Detran dos estados, né? Eu tenho certeza absoluta que isso seria resolvido se fosse uma lei estadual. Isso seria resolvido com um diálogo com as empresas. As empresas poderiam assimilar isso. Da mesma forma como já é feito, virar uma por exemplo, prática das empresas sem lei. Virar uma prática das empresas se houvesse uma lei. Qual é a inconstitucionalidade água estadual, que existe em você aceitar